Graça e paz a todos, bom dia. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração? Eu pedi a irmã Emília para estar fazendo essa oração, pedindo ao Senhor que conduza este nosso momento de culto, que estaremos aqui continuando adorando ao nosso Senhor. Já também para que o Senhor trabalhe na vida dos irmãos da Missão 2, para que eles não desanimem, estejam firmes aqui conosco. Deus, Pai querido, graças te damos, Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Deus, porque podemos sentir, Deus, a tua presença no nosso meio, Pai. Somos muito agradecidos, Deus, por isso, Deus. Porque as tempestades vêm, Senhor, mas o Senhor continua conosco. E as tuas misericórdias, Deus, continuam se renovando para nós ao amanhecer. Agora, Paizinho, queremos te entregar este culto em tuas mãos, te agradecer a Deus pelo estudo da palavra, Pai, te entregar, Senhor, todo o decorrer deste dia, Pai, deste culto, desta manhã, da noite. Que o Senhor já esteja, Pai, providenciando tudo, que o Senhor já esteja falando, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor já esteja, Senhor, cuidando, Pai, de nós, das nossas emoções, ó Deus, o qual, Senhor, sentimos, ó Deus, por esta ação, ó Deus, em relação à missão Nova Cidade 2. Ó Deus, nossos corações, ó Deus, estão unidos, ó Deus, nesta manhã, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de propósito, ó Deus, que muitas vezes não entendemos, ó Deus. Então, que o Senhor possa, Senhor, cumprir os teus propósitos em nossas vidas, mas que o Senhor possa estar nos direcionando, ó Deus, para que não possamos, ó Pai, nos desanimar, que os irmãos, ó Deus, que estarão vindo, ó Deus, para cá conosco, que eles possam, Deus, se sentir acolhidos, se sentir abraçados, ó Deus, sentir, ó Pai, que estão em casa, porque, afinal de contas, Senhor, a casa é sua, Pai, e somos teus filhos, ó Deus, então a casa também é nossa. Então, que eles possam, Deus, se sentir em casa, Deus, que apenas, ó Deus, esta localidade possa ser mais uma extensão da tua casa. Que eles possam ser vivos, Senhor, com corações de adorador. Que eles possam, Deus, estar sendo tratados, ó Deus, para que tristezas, Senhor, e até mesmo frustrações, decepções, não venham, Deus, falar mais alto do que a tua palavra, do que o teu amor, do que o teu cuidado na vida de cada um. O Senhor abençoe, ó Pai, toda a liderança da segunda igreja, o qual o Senhor sentiu-se, ó Pai, necessidade de tomar essa decisão. Não sabemos, ó Deus, o real motivo disso, mas que possa ser trabalhado, Senhor, que o Senhor possa estar confrontando se realmente é a decisão certa, se for, que o Senhor possa estar mostrando os caminhos, se não for, ó Pai, que o Senhor possa estar direcionando novos caminhos, ó Deus, que o Senhor possa também estar dando condições que sejam, ó Deus, financeiras, que sejam físicas, que sejam, Deus, não sabemos, ó Pai, qual é a real situação, mas que o teu propósito possa se cumprir. Isso nós sabemos, ó Pai, que o teu propósito ele está acima da nossa vontade, ele está acima do nosso querer, e muitas vezes, ó Deus, não entendemos, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender no tempo certo, no tempo adequado, de maneira, Senhor, adequada, Senhor, sem marcas negativas. E mais uma vez, ó Pai, queremos te entregar este dia. O Senhor pode, Senhor, também estar nos dando capacidade, Senhor, nos capacitando, Senhor, para estarmos fazendo o melhor para ti. Obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue, Senhor, a receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor é o único, Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Paizinho, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia lá em Efésios 2, nós vamos ler do 1 ao 8.
título diz: A salvação é pela graça. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero te convidar a repetir comigo esse versículo de número 8. Vamos falar juntos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que sejamos gratos por esse dom tão maravilhoso que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, né? Que possamos verdadeiramente cumprir o ID, cumprir a vontade do Senhor, por mais que às vezes pareça difícil, pareça impossível, mas tendo fé, tendo força, tendo esperança no Senhor, nós conseguiremos. Quero te convidar agora a estar contribuindo com os seus dízimos, as suas ofertas. Esse é o momento que você pode contribuir também com a sua adoração, com a sua vida na presença do Senhor. E esteja à vontade, faça conforme o querer do Senhor na sua vida. Você pode estar fazendo uma oração para esse momento? Deus, somos gratos a Ti, Deus, por esse dia. Somos gratos a Deus por estar na Tua casa, Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, para aprender um pouco mais de Ti. Que o Senhor continue falando, Senhor, de nossas mentes, de nossos corações. Pai, eu venho neste momento te agradecer, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas depositadas, Pai, pelos vasos. Que as pessoas que qual vão estar manejando, Deus, possam estar tendo um discernimento vindo de Ti. Pai, eu venho te pedir pelas pessoas, ó Deus, que se encontram também sem emprego, que o Senhor possa estar abrindo as portas, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, estar nos dando forças, ó Pai, para cada dia estarmos também trabalhando, ó Pai, trabalhando, ó Deus, também na Tua obra. Pai, eu venho te agradecer pela vida de cada missionário, Deus, que está no campo neste momento, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter força de vinda dos altos céus, ó Deus, para estar, ó Deus, à frente, ó Deus, falando do Senhor e do Teu amor. Obrigada, Senhor,
louvor. Se quiserem ficar de pé, você está orando conosco, Papai Senhor. A gente vai estar louvando aquele canto que fala: crê a Deus com coração puro. Que nós possamos, como o hino diz, né, aprender com os nossos erros, que não sejam coisas que vão nos levar para um lugar ruim, mas sim para que sejam aprendizados, né? Porque a todos os dias eu creio que nós, como servos do Senhor, nós temos pedido ao Senhor que nos dê um coração puro, como a Rosana falou, um coração quebrantado, para que nós possamos adorar esse Deus, para que possamos aprender cada dia mais e entender as vontades do Senhor das nossas vidas. Amém. Coração puro.
dia, né, pedir ao Senhor para que possamos ser homens e mulheres. Quando a gente canta um homem segundo, é um ser humano segundo o coração de Deus. E esse é o desejo do nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que coral bonito, que momento gostoso de adoração ao Senhor. Que possamos estar ainda ligados com o Senhor para este momento que está por vir, para podermos ouvir com os nossos ouvidos bem atentos, bem sensíveis ao que Deus quer falar, quer continuar a falar sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Eu quero chamar as nossas crianças, todas as crianças aqui na frente, e quero chamar o pastor Elianderson. Vou estar chamando a nossa irmã Priscila para estar fazendo uma oração, entregando a vida deles nas mãos do Senhor. Oremos, Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, Deus, por esta manhã, Deus, de adoração aqui na tua casa, Deus, de culto ao Senhor, Pai, Senhor. Neste momento, Deus, te pedimos em especial pela vida de cada uma dessas crianças aqui à frente, Deus, as que não puderam estar aqui pela manhã também, que o Senhor esteja visitando, Deus, onde elas estiverem, Pai. Deus, que cada uma delas seja guardada, Deus, pelos teus anjos, Deus, que elas na escola, em casa, por onde elas andarem, Deus, que elas sejam guardadas por Ti, Deus, que o seu coração seja guardado por Ti, Deus, como acabamos de ministrar, Deus, que elas sejam crianças segundo o coração do Pai, que elas possam buscar a cada dia Te conhecer, Deus, buscar andar com o Senhor, para que elas venham crescer, ser adolescentes, jovens, adultos, Deus, filhos na casa do Senhor, que vão sair pelo mundo afora, pregando a Tua palavra, Deus, espalhando, Deus, as boas novas do Senhor, Pai. Nós profetizamos na vida de cada uma dessas crianças, Deus, que os pais, que os tios, que aqueles que são responsáveis, nós aqui na igreja, por cada uma delas, que nós possamos interceder pela vida delas todos os dias, Deus, para que elas não sejam tragadas por esse mundo mal. Que o Senhor venha abençoar a saúde, que o Senhor venha dar condições financeiras e estabilidade emocional para os seus pais, para estarem educando nos caminhos em que elas devem andar, Pai, para que ao envelhecer, elas nunca, Deus, venham se desviar dos teus caminhos, Pai, Senhor. Mas a gente peça também pela vida do pastor Elianos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, aquilo que o Senhor já falou no coração dele, Deus, que ele venha passar para a tua igreja conforme o teu querer, Deus. Que o Senhor possa estar nos dando ouvidos atentos, o coração quebrantado para ouvir a tua palavra, Deus. Continuar ouvindo, que já ouvimos com a Rosana, que o Senhor continue abençoando ele e o pastor Valdeci, qual foram ali na missão 2, Deus, que o Senhor dê sucesso para eles ali conforme o teu querer, abençoa cada um que vai estar ali nesta manhã. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Depois de ficarmos uma semana aí de férias, creio que deu para descansar bastante, aqueles que puderam descansar, viajar nesse período de carnaval, né? Eu e minha esposa, cunhado e sobrinhos, a gente teve a oportunidade de viajar e a gente foi ali a Visconde de Mauá. Chegamos lá no domingo pela manhã, logo no domingo à noite a gente já não vamos ficar sem louvar ao Senhor, né, sem cultuar ao Senhor, e procuramos uma igreja ali na região e achamos uma igrejinha bem pequenininha, aquele estilo de roça, bem gostoso, um culto, bem receptivo, e o Senhor falou aos nossos corações ali naquele lugar. Graças a Deus o Senhor nos levou em paz, nos trouxe também em paz. Acredito que foi assim com cada um de nós, né, porque estamos aqui nesta manhã. Ontem também estivemos ali na missão Cidade Beira-Mar. Ontem foi o aniversário da missão do União de Homens, né, da sede da Cidade de Missões. E a gente pôde estar ali também cultuando, adorando o Senhor com os homens e a embaixada. Foi uma festa bem bonita. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Foi uma festa bem bonita e o Senhor falou aos nossos corações ali através do estudo da programação, e principalmente através da palavra do pastor Francisco Machado, que foi bênção e renovo para a nossa alma, para o nosso coração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no nosso tema, Romanos 8:31. Vamos continuar pensando um pouco sobre Romanos 8:31.
sobre essa carta riquíssima do apóstolo Paulo, carta essa que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes em Roma, para os crentes romanos. Paulo nunca havia estado lá em Roma, mas ele sentiu a necessidade de escrever aqueles irmãos, porque ele pensava em visitar Roma. Então ele escreve essa carta, e uma carta riquíssima, uma carta doutrinária. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ler Romanos, leiam Romanos, meditem nela, porque ali tem todo o fundamento do Evangelho, todo o fundamento, toda a doutrina básica, né, do Evangelho, do cristianismo. E a perspectiva que iremos meditar hoje é sobre a segurança dos filhos de Deus em meio às adversidades da vida. O texto de Romanos 8:31 está escrito até aqui. Você que abriu sua Bíblia, vamos ler tudo juntos. Pode ler você na sua versão, depois a gente vai ler todos em uníssono. Pode ler na sua versão mesmo. Romanos 8:31. Vamos todos juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a segurança que Paulo nos passa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos irão se levantar contra nós, isso é fato. Nós vemos todos os dias leis se levantando para calar o cristianismo, leis se levantando para fazer o evangelho, o cristianismo minguar, parar, deixar de prosseguir. E é fato que muitas coisas irão se levantar contra nós. Nós vemos isso todos os dias, mas a certeza nós temos de que nenhuma dessas coisas prevalecerá sobre nós. Apesar de todas as dificuldades que nos envolvem, tudo aquilo que está ao nosso redor, que tenta nos desanimar, sejam leis para nos coibir, sejam doenças que chegam à nossa casa, à nossa família, para tentar nos desmotivar, seja o desemprego, a falta de recurso para manter a nossa família, ou qualquer outra situação, seja a violência que temos observado nesses últimos dias, o quão tem sido terrível a violência. Vimos um caso aí essa semana, ou semana passada, de um homem que matou 7 pessoas ali a sangue frio por uma aposta, por um pouco dinheiro envolvido, e extermina a vida daquelas pessoas. E a gente, muitas das vezes, a gente fica pensando por que essas coisas acontecem, por que isso chega à nossa casa, chega à nossa sociedade. Isso são as coisas que se levantam contra nós, mas nós não devemos deixar que essas coisas nos abalem, porque nós sabemos que Deus, Ele é por nós. E Deus sendo por nós, nós temos essa segurança, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades, Deus está conosco. Mesmo que eu seja vítima da violência, mesmo que eu seja vítima de uma doença, que eu seja mais um na estatística de desempregados na sociedade, eu tenho que ter em mente que Deus é comigo e Deus é por mim. Eu não devo me deixar abater por essas coisas. E vamos caminhar em 3 pontos que eu separei aqui. O primeiro ponto é que Deus, Ele está sempre conosco. Não precisamos de uma situação favorável para acharmos que Deus está conosco. Estou empregado, minha família está sã, eu estou com saúde, as minhas contas estão em dia, a violência não tem abatido os meus, então Deus é comigo, Deus está me protegendo, Deus está me guardando, Deus está suprindo as minhas necessidades. Não precisamos dessas circunstâncias para termos
a certeza de que Deus é por nós. Ele será por nós também se a doença chegar na minha casa. Ele será comigo também, será com cada um de nós também, se a violência chegar na minha casa, se o desemprego bater na minha porta. Em todas essas situações, Deus está conosco. Exemplo claro é a história de Jó. Jó, um homem rico, próspero, temente a Deus, fiel a Deus, e a Bíblia fala ainda que ele se desviava do caminho do mal. Era um homem íntegro. E as adversidades da vida bateu à sua porta, chegou à sua casa. Não consumiu somente a ele foi tomado de chagas, ficou muito doente, mas além disso, ele perdeu todos os seus filhos. A morte chegou na sua casa. Eram 10 filhos que ele tinha? Tinha 10 filhos, e não sobrou um sequer. Todos foram levados. E não apenas isso, ele era um homem riquíssimo, que tinha muitas propriedades, muitos bens, e também foi levado, e ele ficou sem nada. E ainda assim, ele sabia que Deus era com ele. A esposa dele aconselhou: amaldiçoe o seu Deus e morra. E ele falou: como fala uma louca, assim você age. Como age uma louca, você age de igual modo. Nu eu vim ao mundo, né? E se Deus quiser, nu eu voltarei, nu eu partirei dessa terra. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Deus, ele está sempre conosco. Tenha sempre essa convicção, tenha sempre isso em mente. Você está passando por dificuldade, Deus está com você. Se apegue nele, se agarre nele, e tenha certeza que ele não te abandonará. Salmos 27:10. Vamos à palavra de Deus, e a gente só vai aprender a manejar se a gente praticar. Então vamos abrir a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia em Salmos 27, versículo 10. Quem encontrou aí, pode ler, por favor. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que seu pai e sua mãe te esqueçam, o Senhor não irá se esquecer de você. O Senhor está sempre com você. O Senhor, ele está sempre com cada um de nós. Isaías 49:15. Leia aí Isaías 49:15. Vamos exercitar a debate bíblico. Vamos lá. Isaías 49:15. Quem encontrar pode ler. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que este se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor jamais se esquecerá de cada um de nós. Às vezes a gente está passando por dificuldades e a gente pensa que a gente foi abandonado. O Senhor não está me vendo. Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Será que o Senhor não tem presenciado tudo isso que eu tenho sofrido, tudo isso que eu tenho passado? Tenha certeza, Ele não te abandonou. Ele nunca nos abandona. Hebreus 13:5 ainda diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. São versículos que nos mostram que Deus esteve e sempre estará conosco. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O Senhor, Ele sempre estará com cada um de nós. Ainda Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Está doendo? Está sendo sofrido? Não temas. O Senhor, Ele está com cada um de nós. Se apegue nessas palavras, se apegue que
desapegue na certeza de que o Senhor, Ele está sempre com cada um de nós, independente se estamos passando por problemas ou se estamos passando por glórias. O Senhor, Ele está com cada um de nós. O segundo ponto aqui é que Deus, além de estar com cada um de nós, Ele demonstrou o seu amor por nós. Além de se fazer presente em nossa vida, Ele não somente se faz presente, mas Ele ainda nos ama. E nos ama de um modo que a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender. E Ele já demonstrou esse amor que Ele sente por cada um de nós. A maior prova disso está lá num versículo, no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Esse é um versículo que todos nós sabemos de cor, a gente aprende ainda quando criança na igreja. Vamos recitar todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o ato que Deus demonstrou o seu amor por cada um de nós. Através desse ato de abrir mão do seu Filho, de entregar o seu Filho para morrer por mim e por você aqui neste mundo. Essa doação que o Senhor Deus deu do seu próprio Filho demonstrou o seu amor por cada um de nós. Se Ele não nos amasse, se Ele não quisesse o nosso bem, ou se Ele quisesse nos destruir, por que Ele daria o seu Filho? Porque Ele daria aquilo que é tão precioso para Ele. Nem eu, nem você daríamos nosso Filho por causa de ninguém. Mas Ele demonstrou o seu grande amor por cada um de nós. E entregou o seu Filho para demonstrar o seu grande amor por cada um de nós. E alguns versículos que fazem referência desse grande amor de Deus pela humanidade, esse grande amor de Deus por cada ser humano. Romanos 5,8. Abra sua Bíblia também, Romanos 5,8. Romanos lá no Novo Testamento. Na verdade, esse que a gente, onde estava aberto, só voltar alguns capítulos. Quem encontrar pode ler, por favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por cada um de nós, enviando o seu Filho unigênito por cada um de nós. 1 de João 4, de 9 a 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso são tudo demonstrações do grande amor de Deus por cada um de nós. Então, se estiver passando por dificuldade, se estiver passando por necessidade, lembre-se que Jesus, Ele te ama. Talvez você esteja passando por essa situação para ser qualificado, para ser aprovado. Tem as comparações que o pessoal faz, né, que a gente conhece, de que o ouro, para saber se ele tem valor mesmo, para ver se ele é um ouro legítimo, ele passa pelo fogo, ele sofre na temperatura para ver se permanece, porque se não for puro, se desfaz, não tem valor. E em muitos casos, o Senhor prova a cada um de nós, assim como provou a Jó, para mostrar o quão qualificados podemos ser diante dele. E se você está passando por uma prova, não murmure, não reclame. É difícil? É, mas peça orientação ao Senhor, peça discernimento ao Senhor e busque entender o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer na vida do que estão à nossa volta. Em muitos casos,
uma catástrofe, uma doença, um desemprego ou qualquer outra situação adversa que acontece na nossa vida, é para tratar a própria pessoa ou para tratar um dos seus familiares, um daqueles que estão à sua volta. É alguém que se achega para dar um suporte, que estava distante, então ele quer restaurar a comunhão. É alguém que precisa conhecer o poder de Deus, então ele usa a enfermidade para mostrar o grande poder que ele tem. Então procure entender o que ele quer fazer através de você, aquelas pessoas que te cercam. Efésios 2, 4 e 5 ainda diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E Colossenses ainda 1, 13 e 14: ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e remissão dos pecados. Todos esses versículos mostram o grande amor de Deus pela humanidade, o grande amor de Deus por mim e por você. E ainda, o terceiro e último ponto: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 32, continuação 31, ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim como o Senhor entregou o seu filho e o ressuscitou, há de fazer igualmente com cada um de nós. Aqueles que permanecermos até o fim, fiéis até a morte, receberemos o galardão juntamente com Cristo. Paulo, nesse versículo, ele nos lembra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqui, esse capítulo de Romanos 8, ele vai tratar de eleição, de justificação, de glorificação, e através de Jesus é que nós somos justificados diante de Deus. Nós somos pecadores, éramos pecadores, tínhamos uma mentalidade que nos levava a uma vida de pecados, e estávamos errados diante de Deus. Não tínhamos como nos achegar a Deus com todos esses pecados que trazíamos em nossa vida. Mas quando conhecemos a Jesus Cristo e confessamos a Ele todos esses pecados que cometíamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E quando Ele perdoa-nos esses pecados, Ele nos torna justos diante de Deus. Apesar de sermos pecadores, de quando em vez ainda cometermos pecado, somos justificados através do sangue de Jesus Cristo. Deus, Ele já não olha para nós como pecadores, mas Ele olha para Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por cada um de nós. E o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Hebreus 11, 35 ao 40. Hebreus 11 é aquela galeria da fé. Eu gosto muito desse texto. Hebreus 11, 35 ao 40. Diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Aqui ele está dizendo que aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres de Deus que resolveram seguir o caminho de Deus, resolveram trilhar o caminho do Evangelho, sofreram. Estamos aqui para uma vida de sofrimento. E Jesus, ele não nos escondeu isso de cada um de nós. E podemos ver que pessoas que vieram antes de nós foram afligidos, foram maltratados, sofreram açoites, foram jogados em covas, sofreram. Na quinta-feira, o irmão Lucas, na sua reflexão, ele disse que a tendência é piorar. E se piorar, nós vamos desanimar? Nós vamos desistir? Se você pensou que sim, misericórdia, mas não devemos. A continuação do versículo de Romanos 8, o apóstolo Paulo ele faz essas perguntas. Versículo 35 ele fala, que diz, ou pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Igual esses irmãos de Hebreus 11 passaram pela tribulação, mas a tribulação não o fizeram se separar do amor de Deus. Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? Tomara que nada, né? Porque se quisermos receber a coroa da vida, se quisermos comer do maná que está lá nos céus nos esperando, não podemos nos separar do amor de Cristo. Devemos ser firmes e constantes no caminho do Senhor. E ele ainda continua, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. O cerco pode se fechar, a situação pode piorar, mas nós não podemos nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, esse amor que Ele já provou para cada um de nós, o quanto Ele nos ama. E Jesus, Ele nos torna justos diante de Deus. E através dessa justificação, somos encontrados sem culpa diante de Deus. Podemos chegar no altar do Senhor, sabidos ou cientes, né, de que estamos limpos diante dele. A gente está estudando lá em casa, foi Levítico, a gente lê hoje, Levítico. E Levítico tem todo um ritual para se entrar na presença de Deus. A pessoa tinha que se purificar, se lavar, usar uma roupa específica, entrar no tempo específico, sacrificar um bode, sacrificar um boi, sacrificar qualquer outra coisa, para fazer expiação pelo pecado, para aí sim entrar na tenda do encontro. E Cristo se fez esse sacrifício. Cristo, quando veio ao mundo, se entregou por cada um de nós. Ele se tornou esse cordeiro que foi imolado, e esse cordeiro que tira o pecado do mundo. E por isso,
por esse gesto de Jesus Cristo, hoje nós estamos isentos de fazer todo esse ritual de matar um bode, matar um cabrito, matar um boi, matar uma ave, uma rolinha, um pombo, qualquer coisa que seja, porque Cristo já se entregou por cada um de nós e Ele nos justificou através desse seu ato, e hoje nós somos considerados justos diante de Deus. Nós temos o acesso livre para nos achegarmos à casa do Senhor e direcionar a Ele o nosso pensamento, as nossas petições, fazer a Ele os nossos agradecimentos por tudo que Ele tem feito, por todos os livramentos, pela saúde, pelo emprego, pela doença, pelo desemprego. Não agradecer de estarmos gratos, mas de sabermos que Ele sabe todas as coisas e Ele conduz todas as coisas. Romanos 8:1 também diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm os pecados perdoados, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João 2:1-2 diz assim: meus filhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro, é aquele que se entregou para que não precisássemos mais fazer sacrifícios. Hebreus 7:25 ainda diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos um Salvador e que intercede por nós diante de Deus. E como filhos de Deus, nós temos essa segurança de que sabemos que Ele nos ama, nos amou e nos amará eternamente. E que, além de nos amar, provou esse seu amor. Ele não apenas disse que nos ama, mas Ele colocou em prática esse amor. Ele enviou o seu Filho, e através do seu Filho Jesus Cristo somos justificados e recebemos a salvação pela graça de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu grande amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos aqui essa manhã para ouvir a Tua voz. Desde a EBD, que falou tanto ao nosso coração através da Tua serva, a irmã Rosana. Que o Senhor continue abençoando a irmã Rosana, Deus. Hoje ela completa mais um ano de vida, e que o Senhor abençoe a irmã Rosana, que o Senhor conceda a ela muitos e muitos anos de vida na Tua casa, na Tua presença, ensinando ao Teu povo, ajudando o Teu povo no esclarecimento da Tua palavra. Deus. Continue abençoando a sua serva por onde quer que ela ande. Abençoe também o seu esposo, o pastor Valdeci, abençoe o Wagner, abençoe toda essa família. Deus. Família é essa que o Senhor escolheu para servir. Deus. Abençoe, Deus, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Obrigado pelo privilégio, Deus, de podermos nos reunir para prestar um culto de louvor e adoração a Ti, culto de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos amou muito antes de termos nascido. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por ter enviado a essa terra para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas ofensas. Nos perdoe, Deus, em nome de Jesus. Nos ensine a confiar na Tua palavra, nos ensine a tomar posse de toda a verdade que o Senhor deixou revelada para nós nas Tuas Escrituras. Nos ensine a confiar em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus. Aqueles que ainda têm dúvida da sua salvação, aqueles que ainda têm dúvida do seu grande amor, que o Senhor faça cair por terra essa dúvida, Deus, e que eles venham ter certeza do seu grande amor, que eles venham ter certeza que através do sangue de Jesus Cristo, se chegarmos diante de Jesus Cristo, confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão e não mais cometê-los,
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor é fiel e justo para nos lavar e nos redimir de todo pecado. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer por cada um de nós. Nos dê um dia abençoado, nos leve em paz para os nossos lares. Abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã, mas que o Senhor façam, providenciem para que mais tarde estejam aqui com cada um de nós e que possamos estar aqui logo mais às 19 horas para louvar e engrandecer o teu nome em um culto alegre, em um culto de gratidão a ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.